a questão da expansão da OTAN é fundamental para entender esse conflito, né? Ela está no cerne das preocupações da Rússia. A Rússia não está assim preocupada tão diretamente com a Ucrânia nesse sentido, apesar de haver preocupações particulares também, né, no sentido da relação com os russos étnicos da Ucrânia, mas ela é principalmente relacionada à expansão. A expansão da OTAN é uma coisa que... isso não é só Putin, não. A maioria dos russos não entendem como é que uma aliança, né, da época da Guerra Fria, que foi criada, né, direcionada para resistir à União Soviética. Depois que acaba a Guerra Fria, não tem mais União Soviética, essa aliança não encolhe ou desaparece. E não só não encolhe, não desaparece, mas continua, expande e, coincidentemente, em direção à Rússia. E isso para os russos, não, como eu falei, não é só o Putin, não. A expansão da OTAN não é um problema do Putin, ela começou antes do Putin chegar ao poder, começou ainda na época do Yeltsin, e o Yeltsin era muito pró-ocidental, né? E próprio Yeltsin não entendia essa questão da expansão da OTAN, acusando os americanos. Ele tentava ter um bom relacionamento com Clinton, né? Mas nesse ponto, no final, ficou muito amargo o relacionamento dos dois, exatamente, né, pela questão da expansão da OTAN, que os russos não conseguem entender. Uma aliança militar da época da Guerra Fria deveria desaparecer depois da Guerra Fria e não aumentar, expandir, e ainda mais em direção à Rússia, numa época, nos anos 90, em que a Rússia estava bem pró-ocidental, né? E foi realmente um tiro que saiu pela culatra. Eu estava lá nessa época, inclusive, fazendo a minha pesquisa de doutorado, exatamente em 97, 98, quando foi decidida essa expansão da OTAN, né? A primeira onda de expansão em 99, e eu vi como é que os russos, primeiro, ficaram literalmente paus da vida, e uma coisa, o próprio George Kennan, né, que ele que criou aquela doutrina da contenção, etc., ele escreveu um famoso artigo no New York Times, nessa época, em 97, dizendo que a expansão da OTAN ia fortalecer as forças anti-ocidentais dentro da Rússia. Eu vi isso acontecer na minha cara. As pessoas diziam, o Yeltsin está servindo de palhaço, né? Os próprios ocidentalistas do Yeltsin começaram a ficar, né? E o pessoal que é anti-ocidental, etc., então teve muita força, porque parecia que a Rússia estava querendo seguir o caminho do Ocidente, se aproximar do Ocidente, e o Ocidente não, dando patada, né, literalmente, com uma aliança militar. Então, o que o George Kennan falou em 97, eu vi acontecer nos meus olhos. Os grupos anti-ocidentais começaram a aumentar a sua popularidade por causa da expansão da OTAN. Isso é uma coisa que tem que ser... Foi uma decisão errada na época, né? Logo que acabou a Guerra Fria, houve divisão dentro do governo americano o que fazer, né? Entre aqueles que... ninguém nunca chegou a propor, eu acho, o fim da OTAN, mas havia aqueles que queriam um crescimento lento da OTAN, ou uma diminuição, ou formação só de parcerias, e aqueles, a linha dura, que queria aproveitar o momento de fraqueza da Rússia e fazer... Eles disseram, esse é o momento de expandir a OTAN, né? Então, e essa linha ganhou. O Clinton, principalmente depois de 94, em que houve as eleições lá, que os republicanos ganharam, né, o Congresso, e aí puxaram uma linha mais dura em relação a isso, e o Clinton, meio que para conseguir sobreviver politicamente, seguiu nessa linha, e é uma linha que eu considero errada, porque aí aumentou os dissabores entre Rússia e Ucrânia. Naquela época da primeira expansão, onda de expansão em 99, a Rússia estava fraca economicamente, o Yeltsin não podia fazer nada. Mas depois que a Rússia se recobrou economicamente, ela resolveu bater de frente. E nós temos o resultado de hoje, que estamos vendo aí. Contribua para o canal da TV GGN através do Catarse, em catarse.me/Jornal GGN, ou da chave de Pix, jornalggn@gmail.com, divulgar o programa nas redes sociais e dar os likes para aumentar a nossa visibilidade.